Boa noite a todos. Pelo adiantado da hora, eu vou dar uma corridinha, peço a compreensão e agradeço a sugestão dos polos e em especial dos tutores que sinalizaram para nós a necessidade de focar um pouco na elaboração do PPRA, que é o nosso Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É muito importante que a gente perceba que o tutor ele está participando conosco dessa dinâmica de construção do conhecimento junto com os alunos. Então, nós continuaremos abertos para todas as sugestões que venham de vocês, tutores, e que com certeza vão ser repassadas, né? E que vêm dos alunos. Então, nossa via de comunicação tem que estar sempre muito afinada para que a gente possa garantir a melhoria contínua do nosso processo de aprendizado. Então, vamos passar para o slide, Billy? Então, a nossa aula relâmpago, na realidade, porque nós não vamos ter muito tempo, inclusive a gente teve uma alteração nos nossos horários de aula por conta do horário de verão. Então, nós vamos aproveitar ao máximo. Peço que vocês guardem as dúvidas para o finalzinho, ok? E aquelas que a gente não puder responder hoje, podem postar também no fórum. E amanhã eu também vou estar com a professora Tassiana no chat, para que a gente possa também continuar trocando ideias. Então, a nossa aula é sobre o PPRA, como elaborar, e passando de volta para o nosso slide, a gente tem o fundamento legal, vocês estão visualizando aí, que é a nossa NR9, que foi aprovada pela Portaria 3214 com base na Lei 6514 de 77. E quem é obrigado a ter o PPRA, né, a implantar? De onde vem essa obrigação? Essa obrigação ela é destinada a todas as empresas, tá, ou instituição que admitam trabalhadores como empregados. Então, a gente tem essa figurinha daí que está representando a área da agroindústria, né, possivelmente numa vinícola, e está com a sua carteira de trabalho. Então, ela precisa ser amparada do ponto de vista também legal e ter garantido os seus direitos, a sua segurança, a sua qualidade de vida, ao controle dos riscos a que ela vai estar exposta, é uma trabalhadora registrada e todas as empresas precisam ter esse documento elaborado e implementado. Passando para o próximo slide, a gente tem uma outra questão. Quem é que vai elaborar o PPRA? A NR, ela é muito clara, tá? Ela diz que é o SESMIT ou uma pessoa ou equipe que o trabalhador julgue que é capaz de desenvolver o programa. Então, em nenhum momento, a ANR determina que seja somente o técnico de segurança, somente o SESMIT, somente o engenheiro, não. Por quê? Por que isso? Até porque se a gente tem, a partir de um funcionário, a necessidade de implementar, de elaborar e implementar o programa, apesar da gente saber que as empresas pequenas, geralmente, elas não são auditadas e essa exigência ela é muito mais maleável para as empresas pequenas, mas à medida que a consciência do empregador vai crescendo, né, da necessidade do investimento nas questões de segurança e saúde do trabalhador, a gente vai percebendo que ele próprio vai se preocupando em atender a essas normas. Então, uma empresa que não é obrigada a ter um SESMIT, que não é obrigada a contratar um técnico de segurança, e ela queira elaborar o seu documento, ela pode sim solicitar de uma pessoa, né, capaz, que aí a norma não identifica quem é que vai fazer essa elaboração, mas que atenda a todos os pontos especificados na mesma. Então, a norma não fala, não estabelece qual o profissional que vai elaborar o PPRA, apesar da gente saber que na grande maioria dos casos é o técnico de segurança que elabora. Ok? Vamos passar para a próxima? Então, nós temos o conteúdo é que faz o documento. Eu fiz até uma brincadeirazinha com relação à questão do tamanho não é documento, tá? O que compõe o documento é o conteúdo. Então, o PPRA não é um bicho de 7 cabeças, não é um documento complicado da gente elaborar. Esse guia vai ficar disponibilizado no módulo, tá certo? E para vocês consultarem com mais calma e retornar para a gente também as dúvidas e as dificuldades. Mas vocês vão ver que ele foi elaborado de uma maneira bem calma, bem tranquila, para passar também essa tranquilidade para você que vai ser o futuro técnico de segurança e que vai elaborar o documento de uma maneira bem própria,
né, sem cópias, sem baixar modelos, e a gente pode até acessar alguns modelos da internet, mas o ideal é que parta da nossa criação, da nossa elaboração, do nosso jeito de ver o conteúdo da norma, ok? Então, voltando, a gente tem, para o slide, a gente tem que a abrangência e a profundidade do PPRA irá depender das características dos riscos e da necessidade de controle. Então, dependendo da complexidade desses riscos, né, quanto maiores os riscos, maiores as necessidades de controle e mais detalhado deve ser essas medidas de controle que vão estar constando no documento, no nosso PPRA. Então, para uma atividade simples, com poucos riscos, ou então com riscos que sejam de um controle mais tranquilo, né, que a gravidade seja menor, a gente também vai ter um documento proporcionalmente mais simples, ok? Então, quando a gente pega um modelo existente de uma atividade onde o risco é extremamente agressivo e vai utilizar esse mesmo modelo para uma atividade onde o risco é simples, então a gente vai estar caindo no erro, né, de aplicar um modelo, de supervalorizar esse modelo em detrimento de um modelo que poderia ser aplicado de uma forma bem mais simples, ok? Por isso que às vezes a gente erra quando a gente copia um modelo da internet sem analisar realmente qual é a atividade de risco que a gente vai aplicar a esse modelo. Às vezes a questão é bem mais simples e a gente acaba complicando demais. Então, passando para o outro slide, a gente vai ver os riscos que a ANR contempla. A ANR 9, né, no seu item 9.1.5, ela deixa bem claro que os riscos que a ANR contempla do PPRA são os riscos químicos, físicos e biológicos, produtos que podem ser absorvidos, né, pelo trabalhador através da pele, né, através das vias respiratórias ou através das vias digestivas e que podem causar danos à saúde desse trabalhador. Os riscos físicos é o ruído, as vibrações, as radiações, as temperaturas extremas. E os riscos biológicos são os fungos, as bactérias, os protozoários. Então, todos esses seres vivos microscópicos que a gente não vê, mas que podem também causar doenças. Então, o foco do nosso PPRA vai ser esses 3 riscos. Mas, André, eu tenho muito risco ergonômico, posso colocar? Você pode contemplar o risco ergonômico no PPRA até como um adendo, um anexo, uma observação da necessidade de controle, mas não necessariamente no PPRA. Você pode ter um documento à parte, que seria uma análise ergonomizadora do ambiente de trabalho, um laudo ergonômico, certo? Para atuar diretamente no risco ergonômico. Tem o risco de acidente de trajeto na minha empresa, André. Eu posso contemplar no PPRA? Pode também, mas não é o foco, ok? A gente pode contemplar todos os tipos de riscos, além desses estipulados na ANR. Mas o que não pode deixar de ter é essa abordagem desses 3 tipos de risco. Vamos passar para a próxima. Então, a estrutura do PPRA, isso é fundamental, minha gente. Eu vou ler rapidinho aqui e a gente vai discutir também muito rapidinho. Me desculpem a pressa, mas é porque eu quero muito que vocês saiam daqui hoje com essas informações, até para poder plantar essa sementinha de diálogo, de conversa, de troca de ideias, para que vocês busquem a informação cada vez mais e não se desmotivem diante das dificuldades, porque eu dei um feedback essa semana para um aluno, né, falando da questão da porta estreita. Então, a porta estreita, apesar de ser a mais difícil, né, é a mais compensadora para a gente passar, porque toda conquista ela é mais valorizada quando a gente sabe que essa conquista demandou um esforço, uma dedicação, um comprometimento. E quando a gente sabe que a gente conquistou aquele conhecimento com esforço próprio, né, que a gente batalhou, que a gente dedicou horas de estudo e que a gente construiu aquele conhecimento, é muito prazeroso e vai ser muito mais enriquecedor para a gente. Então, vamos lá para o slide. Todo PPRA deverá conter, no mínimo, o planejamento anual, com metas, prioridades e cronograma, a estratégia e a metodologia de ação, a forma de registro, manutenção e divulgação dos dados
e a periodicidade e forma de avaliação que deve ser, no mínimo, anual. Então, quando chegar um auditor na nossa empresa, seja ele de um órgão público, seja ele de um órgão privado, para conferir alguma certificação ao nosso sistema de gestão, a gente precisa ter um documento com essas características. Tem que ter isso. Gente, em sistema de qualidade, a gente sempre conversa que tudo que está escrito deve é mandatório.